Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Já estava ouvindo aqui você cantando com a lira o incêndio de Roma, né? Eu cantando o quê, professor? Com a lira em cima do monte como Nero, o incêndio de Roma. Exatamente. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando os governos começam a pressionar muito assim, eles normalmente são bem-sucedidos ou pressão demais em cima da sociedade e dos representantes da sociedade às vezes faz efeito contrário, hein? O que mais enche uma igreja, em geral, na tradição, não é o amor de Deus, é o medo do diabo. O que mais funciona para um governo não é a questão do futuro promissor, mas é o desastre iminente. Porque em nome do medo você consegue qualquer concessão. Em nome do medo você consegue qualquer lei. O medo rege muito a alma das pessoas. Então o governo falando que é isso o amor, é isso vai ser o caos completo, essa é uma tradição que nós temos há muito tempo nos governos, né? Então, como você lembrou um pouco antes, como nós não discutimos a política de juros em relação aos grandes bancos, como nós não discutimos o pagamento de dívidas e discutimos na base, a gente mostra, evidentemente, a quem serve o governo, né? A gente mostra para quem o governo considera prioridade, que aquela renda baixíssima, que é a média da aposentadoria brasileira, se torna um problema. Mas os vultosos dispêndios sobre a dívida, essa não é o problema, né? Então, mostra a quem serve o governo. Professor, agora por falar em medo, eu vou mudar aqui completamente de assunto. O senhor sabe que eu estou achando que houve uma pataquada lá nessa história do... O que é? Nós estamos com Acho que o Lucas está refazendo a ligação para o professor Carnal, caiu a ligação. Ele está viajando, está no celular e aí às vezes a telefonia não nos ajuda. Então vou aproveitar, Thaís, vou comentar aqui com vocês. Essa Voltou? História Olá, do tá bombardeio americano, aquela base aérea, viu, professor? Já que o senhor está escutando aí, essa história desse bombardeio americano, essa base lá na Síria, está me parecendo uma pantomima. O senhor sabe o que parece? Olha só, o presidente Trump, que todo mundo imagina, porque a gente não sabe direito exatamente como é que ele age, mas a gente imagina com base na história de vida dele. Liga para o Vladimir Putin, colegão dele, amigão, sujeito que pagou os hackers que ajudaram a disseminar as notícias falsas que acabaram contaminando a campanha da Hillary Clinton. Então ele liga para o Putin e fala assim: Putin, olha aqui é o Trump, é o rei do mundo, é o seguinte, eu vou meter bala lá numa base aérea tal hora, tira seus aviões de lá e não deixa ninguém voando por lá, para não ter prejuízo. Você acha que o Putin, que é aliado da Síria, não ia ligar lá para o Bashar al-Assad e falar: Bashar, olha, vem fogo aí, hein? Tira a galera de lá. E aí fica essa história assim, olha, a gente fez por causa de arma química. Eu estou perguntando aqui, que ganho teria Bashar al-Assad de usar arma química contra a população civil nesses redutos? Estou começando a achar... Mas dizem que ele não consegue controlar os próprios aliados que teriam feito isso. Mas é um outro lado. Daí os generais dele ordenarem um ataque com armas químicas seria de uma burrice colossal. Acho que nem o exército Brancaleone faria uma campanha desastrada como essa. O que o senhor acha, professor? O senhor que conhece bem a história. Eu acho que, em primeiro lugar, todas as justificativas que estão sendo dadas, todos os discursos retóricos sobre armas químicas, os americanos bombardeiam em nome do bem, em nome dos direitos humanos, eles são pura balela. As nações não têm amigos, elas têm interesses. Estados Unidos e Rússia não têm a menor consideração pela Síria. A Síria é uma peça no jogo geopolítico. A Síria é apenas uma parte no jogo de acesso a fontes de petróleo no Oriente Médio. A própria Síria não é uma grande produtora, mas de acesso a fontes de petróleo. Para os governos, esses discursos em nome da América, da democracia, em nome dos interesses russos, tudo isso é para encobrir um jogo de interesses decisivo, tal como aconteceu com o Bush II ao inventar armas de destruição de massa, para justificar a invasão do Iraque e para facilitar o fato de que a família Bush tem interesse no petróleo, que é uma família que depende dos interesses do petróleo. No caso do presidente atual dos Estados Unidos, que não está conseguindo implementar quase nada no plano interno devido à resistência do Judiciário e do Congresso, uma crise externa
Aí nós voltamos ao final de House of Cards, né? O presidente Underwood decide a guerra para encobrir escândalos sobre si. Parece que essa história é bastante repetida. E o presidente da Rússia, enfrentando resistências dentro do seu país, manifestações, quer voltar a ter aquela influência geopolítica na Síria, que preservava a entrada do Cáucaso, que preservava a entrada do sul da Rússia, que é uma área bastante problemática para a Rússia. Então, os países não estão discutindo direitos humanos, os países não estão interessados no bombardeio com armas químicas, os países estão fazendo piores ao bombardear tudo de um jeito pior do que isso, porém, para o grande público deve parecer como defesa dos direitos humanos. O mesmo presidente dos Estados Unidos, que bombardeia para proteger o povo sírio, nega visto e proíbe a imigração do povo sírio. Se ele tivesse realmente interesse em amparar o povo sírio, aceitaria uma imigração muito ampla de sírios para os Estados Unidos. Porém, ele quer bombardear lá e dizer que é em nome do bem-estar do povo sírio. Agora, acreditar nisso é que é difícil, né? Esses jogos são para facilitar a venda de armas, para justificar a política interna impopular, para criar um inimigo externo que faça esquecer os inimigos internos e para criar uma aura de líder, de condutor, de alguém que toma decisões, como é o caso do presidente nesse momento nos Estados Unidos e também do presidente da Rússia, que enfrenta oposições declaradas dentro do seu país e enfrenta uma crise econômica já há bastante tempo. Então, exatamente. Eu quero até lembrar aqui, houve um jornalista americano na primeira metade do século XX, Thaís, ele chamava Bo Carter, era um pseudônimo. Esse cara se celebrizou por causa de uma única frase. A frase dele é o seguinte, ó, nas guerras, a primeira vítima é a verdade. Os Estados Unidos vêm sacrificando a verdade, né, professor, há muito tempo. O senhor bem lembrou agora, a guerra do Iraque, por exemplo, foi deflagrada em cima de uma mentira estúpida, né? O mundo inteiro ficou pasmo diante da capacidade do Bush filho de mentir descaradamente para justificar aquele ataque. Agora, talvez, se esse ataque químico, não o ataque, o pretexto, né, a utilização desse ataque como pretexto, constitua uma outra mentira, mas é uma mentira muito boa para duas pessoas. Para o Putin, como o senhor falou, está enfrentando todos esses problemas lá no seu país, que é o país mais corrupto e venal, a economia mais fracassada da Eurásia hoje em dia, e o Trump nos Estados Unidos também enfrenta problemas de legitimidade lá, embora goze de uma ampla base de popularidade. Não é bom demais para os dois? A melhor coisa, veja, o governo de Pedro II sofria diversos desgastes internos em 1865. Quando o Paraguai apreendeu o navio e tornou prisioneiro o futuro presidente da província do Mato Grosso, iniciando a guerra, nós tivemos quase que uma unanimidade dentro do país pró-Dom Pedro II, que nesse período da guerra se torna um líder entusiasmado do país. Quando os americanos declaram guerra em 1941, o presidente Roosevelt sempre quis essa declaração. No dia seguinte, o ataque japonês ao Havaí, viveu os índices maiores de popularidade de toda a sua história e ganhou esse direito inédito e não repetido até hoje, de ser eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos, exatamente 2 vezes durante a Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras externas que deslocam todo o ódio para o inimigo, elas funcionam como antigamente funcionava um jogo da seleção brasileira. Jogando contra uma final contra a Argentina, corintianos e palmeirenses, enfim, davam as mãos. O inimigo externo, o bode expiatório, o ataque externo é a coisa mais poderosa para constituir uma ideia de nação. E os americanos estão precisando desesperadamente disso, e a Rússia também. Então, nesse caso, nós temos a Síria de novo, mais uma vez, como palco e quintal de um jogo de interesse. O presidente dos Estados Unidos e da Rússia são muito próximos ideologicamente, colaboraram muito. Hillary Clinton não era uma santa, usou seu e-mail para tratar de questões de Estado, e-mail privado, isso dá problema. Tudo isso é verdade, mas ninguém ajudou tanto o presidente dos Estados Unidos quanto o presidente da Rússia. Os dois são nacionalistas, os dois são conservadores, os dois pertencem a essa direita emergente e bastante forte hoje no mundo, e aí o ataque a um inimigo externo é fabuloso, é um jogo importantíssimo para eles. Que bom que exista a Síria, o
Estado Islâmico é a causa da existência do presidente Bush II. O ataque às torres gêmeas da Al-Qaeda justificou um segundo mandato totalmente descaracterizado, por causa de uma vitória difícil nas eleições, no caso do presidente Bush II. Ou seja, parece que essa gente trabalha para a CIA. Que o presidente da Síria e os terroristas do Estado Islâmico trabalham para a CIA ou trabalham para a polícia russa, né? Isso aí, professor. Olha, muito obrigado. Olha, só queria fazer um comentário aqui com o senhor, aproveitando que o senhor é professor universitário. Fiquei feliz de saber que as aulas começaram na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, hoje, depois de 2 meses de atraso. Parece que de uma forma bem precária, Lamentável. A universidade está claudicante lá, está caótica, né? E é uma e pena. aí não é só uma crise econômica que a grande universidade tem um capital intelectual de primeira linha em todas as áreas da medicina, história. Eu tenho diversos amigos historiadores e filósofos na UERJ. Esse capital humano está sendo dilapidado. Isso não se constrói em 1 ano ou 2. E não é só uma questão de dinheiro. Existe uma crise. A gente admite falar de corte, mas quando você simplesmente implode a universidade, você simplesmente nega um projeto de décadas, isso é criminoso, é um crime brutal que se faz contra o povo do Rio de Janeiro e do Brasil, que o Oeste tem projeção nacional, né? E pode ser o prenúncio de outras universidades públicas, porque nós estamos desconsiderando o futuro do Brasil em função da universidade pública, infelizmente. Professor Karnal, muito obrigado, senhor. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Um grande abraço. Obrigadíssimo. Um abraço, professor.